Oremos. Santo, eterno, bondoso Deus, te agradecemos e te glorificamos por este dia, pela tua vontade e graça, pela tua mão tão grande para com as nossas vidas. Continua a nos ajudar, a nos sustentar, repreende toda ação do mal, guarda e abre o coração de cada um dos teus filhos para que sejam de bom grado para receber a tua palavra. Nós viemos sair daqui uma vez mais nesta noite, enriquecidos pela tua palavra, pois esta é a verdadeira riqueza. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Tudo aceitado. A paz do Senhor para o pessoal aí que está na rede social, no Meet, está nos acompanhando. Qualquer dúvida, fala aí com o nosso irmão, nosso obreiro John, ele vai estar ajustando. Se quiser participar, você fala que na medida do possível ele vai estar passando para a gente vai estar interagindo. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos lá. No capítulo de número 11, no versículo 11, Pedro começa fazendo afirmativa nessa questão do amado, né? Dizendo que nós somos amados de Deus. Não é isso mesmo? Amém. Né? Amados, ou seja, Pedro, ele está dando essa afirmativa. E diz assim: eu peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são. Ele faz uma outra afirmativa. Nós somos amados, somos peregrinos, né? E forasteiros. E depois ele diz aqui, que se abstenham das paixões carnais. Ele está mandando nós nos abstermos das paixões carnais, que fazem guerra contra quem? Contra a nossa alma. É isso? Dentro de nós, as paixões vêm para nos distanciarmos de Deus. E Pedro, ele continua, no versículo agora 12, ele diz aqui, tendo uma conduta, que conduta é essa? Na sua tradução, nessa tradução aqui, tendo uma conduta exemplar. Quem tem outra tradução diferente de conduta? Eu gosto de viver honesto. Honesto, ou seja, uma conduta exemplar é uma conduta honesta. Tem outra tradução? Fala outra coisa antes disso. Honesta e exemplar. Tem outra. Ninguém abriu? Todo mundo abriu? Exemplar, honesta. Então nós estamos divididos aqui, honesta e exemplar, né? Então a conduta, o que Pedro está colocando aqui, e ele está deixando muito bem claro, no versículo de número 12, ele está dizendo assim, tendo sua conduta exemplar no meio dos gentios. Ou seja, não está dizendo assim, no meio dos seus compatriotas, no meio dos seus irmãos, no meio da sua família. Não, está dizendo, no meio dos gentios. É para você ter uma conduta exemplar, ou seja, uma conduta honesta. A sua maneira de andar, a sua maneira de falar, de se comportar, de se conduzir, tem que ser honesta. E principalmente, o que Pedro tem dizendo aqui, é que o meio que você está não é o meio, o seu convívio natural. Tem pessoas que são, vamos dizer assim, contrário à sua fé, contrário à sua conduta. Mas não é porque é contrário à sua conduta, que Pedro está colocando aqui, que é para você mudar a sua conduta. Olha que coisa séria. Muito sério. Muito sério. Ele está dizendo, olha, vocês são forasteiros, vocês são amados, são forasteiros. Agora, a conduta de vocês no meio dos gentios tem que ser honesta. Amém. Mas, pastor, no mundo gospel da Disney que estamos vivendo hoje, o pessoal não está tendo uma boa conduta no meio dos santos, quanto mais no meio dos gentios. Você percebeu? Porque eu sempre digo aqui, e vocês, eu digo que todos, pela quantidade que tem aqui, são testemunhas. É muito propício nós mantemos a conduta agora que nós estamos aqui agora. De santos. Oh, que coisa! Vocês viram as faces de santos aí, coisa linda! Gente, Aleluia. é legal isso é bom, mas é propício o ambiente. Agora imagine você estar em um lugar que não tem nenhuma condição de você sequer imaginar uma coisa ali santa. O ambiente não lhe propicia isso. E agora? É isso que Pedro está dizendo. Para você se manter nessa Isso. posição. Independente de você esteja.
segundo é que eu não posso esquecer, você não pode esquecer. Perseguição. Perseguição aos cristãos, né? Despojamento, que nós vimos na introdução da carta. Imagine você ter o que é seu e não ter direito, em um contexto em que escravos, eram mais de 60 milhões de escravos, era o contexto da época. Ou seja, escravo era animal ou ser humano? Ser humano. Mas era tratado como animal ou como ser humano? Animal. O que Pedro está colocando para ele mais na frente, ele está trazendo uma palavra revolucionária, presta atenção. Ou seja, Pedro está dizendo assim, a gente vai ir mais à frente. Você mesmo no meio dos gentios, sua conduta tem que ser exemplar. E se você estiver no meio dos escravos, que são tratados como coisa, vocês também têm que ter uma conduta exemplar, seja onde quer que você esteja. Pedro que está escrevendo aqui. E vocês precisam lembrar quem é Pedro antigamente. Antes de ser convertido. Não pode esquecer disso. Então, veja bem. Os cristãos são exemplo de conduta irrepreensível em um mundo hostil. O mundo é hostil ao cristianismo, ao verdadeiro cristianismo. Preste atenção nisso. Mantendo exemplar vosso procedimento no meio do gentil que ele falou, para naquilo que falam mal de vós, outros, como malfeitores, ou seja, estão levantando o quê? Falso testemunho, calúnia. Pedro está dizendo assim, olha, não se rendam a isso. Deixa eles falar mal de você, mas vocês façam bem. É isso que ele está dizendo. O evangelho não é brincadeira. Não é esse evangelho que eu estou vendo aí, não. Que não transforma a vida e que quer ficar em evidência, facilidade e que pisa todo mundo em orgulho. Isso não é o evangelho de Cristo. Não é. E o apóstolo Paulo, você vai dizer o quê? Ainda que eu pregue outro evangelho. Ou então antes do céu desça e pregue outro evangelho, que não seja esse, considere o quê? Anátema. Então já estamos vendo aí anátema. Outro evangelho. Então presta atenção. Se você olhar no capítulo 3 aí, Pedro, versículo 16. Primeira ou segunda? É mesmo, capítulo 3. Isso aí. A primeira, né? Versículo 16. O que é que está dizendo? Pedro está dizendo, olha, Pedro vai, nós vamos trabalhar esse versículo de novo lá no versículo 16 do capítulo 13. Mas olha como a gente vai fazer uma junção. 3,16, vem mesmo na primeira carta. Olha o que ele diz. Mas façam isso como? Mansidão e respeito, conservando as boas consciências, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados dos seus calúnios. Ou seja, vão falar mal de vocês, vão falar mal de nós, mas eles vão falar mal e eles mesmos vão ver e vão se envergonhar, porque aquilo que eles falam não é verdade. Bom é que quando falar mal de nós, não seja verdade. A questão toda é essa. O que Pedro está dizendo aqui, para você e eu, nós mantemos a nossa conduta exemplar, mesmo no meio das pessoas que são hostis a nós, mas ainda assim a nossa honestidade, a nossa boa conduta, eles vão falar que é má conduta, mas não pode ser verdade aquilo que eles estão falando de nós, ainda que a gente sofra por essa não verdade, por essa calúnia. A gente sofrer por isso. Então, para Deus, vai ser agradável eu sofrer sendo mentira. Porque tem gente que diz, meu Deus, eu estou sofrendo aqui, mas é mentira. Amém por isso. Porque você queria que fosse verdade? Porque se estão sendo hostil a você, estão lhe maltratando, estão fazendo tudo isso porque você tem uma boa conduta, porque você tem uma conduta honesta, Deus está se agradando. Aleluia. O ponto é esse. Em Mateus 5,11 fala: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, e saem todo mal contra vós,
Por minha causa. Coloque esse texto que ela falou e vamos dar continuidade, porque é muito bom que eu já lembrei desse texto aqui. Olha só, Mateus 5, a partir do versículo 11. O que ela colocou ali, quem está falando é o próprio Senhor Jesus, no começo do Sermão da Montanha. Capítulo 5, 6 e 7. 3 capítulos, Jesus fala, logo no início do seu ministério, falando acerca de conduta. E as pessoas estão avançando, se é que eu posso dizer isso, indo para dizer que está servindo a Deus, mas estão esquecendo da conduta, no caso dos princípios que Jesus estabeleceu. Versículo 11, porque a irmã leu aí, né? Muito feliz, que é bem-aventurado, são vocês. Quando? Quando é que eu sou muito feliz? Quando for minha causa, disse Jesus. Jesus está falando. Vocês são muito felizes. Sim, Jesus, eu já sou muito feliz. Eu vou dizer quando você vai ser muito feliz. Quando, Jesus? Quando eu sou muito feliz? Vamos supor que ele está lá, ouvindo Jesus falando. Quando, Jesus, que eu sou muito feliz? Quando, por minha causa, Jesus falando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Olha, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa. Onde? Presta atenção, a nossa recompensa não é aqui na terra, é no céu. Esse ponto a gente precisa atentar, no céu. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vai, não. 13. Aí ele diz aqui, vocês são o quê? Sal da terra. Ora, e se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Uma pergunta. Aí Jesus diz assim, para nada mais presta, senão pelos homens. 14. Vocês são o quê? A luz do mundo. Vocês são o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Esse é o 16, vai me ajudar, você vê? Olha, assim brilha esse aí. A gente encerra baseado no começo do que a irmã falou aqui, a irmã completou lá, ó. É isso que eu queria. Assim, brilhe também a luz de quem? Vocês. Brilha a luz de quem? Presta atenção. A nossa luz vai brilhar. Mas por que a nossa luz vai brilhar? E como vai brilhar? E aonde vai brilhar? Como vai brilhar? Como vai brilhar? A gente suportar. Volta para o ponto que nós estávamos, que chegamos até aqui. Seja a vossa conduta exemplar. Honesta. Quando você tem uma conduta honesta, exemplar, está brilhando, você está brilhando. A sua luz está brilhando. Beleza, não vai brilhar. Agora presta atenção. Por que e para que essa luz vai brilhar? Jesus está dizendo, ó, assim brilha a luz de vocês diante Dos gentios. Vamos colocar dos gentios. Você está chamando? Está falando com o povo dele, está dizendo, sua conduta tem que ser exemplar. Quando você acha que sua conduta é exemplar, está brilhando a luz de vocês diante dos gentios, dos outros gentios, para que vejam essas suas boas obras, essas suas boa conduta, essa sua conduta honesta. Eles vão ver, sim ou não? Sim. Que vocês fazem e Glorifique ao Pai, né? A Deus, né? Que está no céu. Pronto, volta agora para o texto, mas eu quero aqui só abordar um ponto. A minha luz, a sua luz, a nossa luz está brilhando. Amém. Como está brilhando? Com uma boa conduta. Mas é você que vai ser aplaudido? Não. Qual é o resultado que iremos ter baseado no que Pedro disse? O gentil vai glorificar a Deus. Eles vão glorificar a Deus, mas uma boa parte vai fazer o quê? Tá. E vai aumentar e levantar calúnia. Mas a minha boa conduta, o brilho que Jesus colocou em mim, não pode apagar. Quando apaga? Quando eu deixo de fazer as boas obras, quando eu deixo de agir com boa conduta.
cansa de fazer coisas boas, né? Ah, eu tô cansado de todo dia ser bom, ninguém Não, reconhece. ser bom não, estou cansado de ser besta. É. As pessoas dizem isso. Eu estou cansado de ser besta. Peraí. Quando eu, como cristão, abro a boca para dizer que eu estou cansado de ser besta, eu estou dizendo que o meu Jesus é o quê? Besta. Foi besta porque sofreu fazendo bem por mim. E depois se torna cristão, é um cristão besta a vida inteira. Pois é. É interessante isso? É mais um motivo para nós ficarmos atentos com o que nós amamos. Porque as nossas palavras não são mais neutras. Se você se converteu, faz parte da família de Deus, aceitou a Cristo, suas palavras não são mais neutras. Ela tem algum efeito, seja positivo ou... Por isso que eu sempre disse o seguinte: se você estiver errado, segura essa linguinha na boquinha que Deus te deu, que você peca menos. Tem duas secas aqui, né? Superior e inferior. Ela passa. Eu falei essa parte aí, né? Vai, Cláudia, você quer ler o texto? Só ler o texto. 1 Pedro 3, 17 diz assim: melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Melhor. Que texto é esse? 1 Pedro 3,17. Sim. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Aí vamos para o 18. Pois bem, Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pela injustiça, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então você percebeu que, baseado nessa nossa perceber o texto, vai mostrar aí diz, ó, pois também Cristo padeceu. Mas ele padeceu fazendo o quê? Ele foi besta? Então, quando eu, como cristão, falo, eu cansei de ser besta, o apóstolo Paulo chega a dizer, não vos cansei de fazer O bem. E aquele que sabe fazer o bem não faz? Comete pecado. Então, são muitas coisas que a gente agora, irmãos, a gente não pode mais viver como crianças. Todas as nossas palavras, atitudes, agora, irmãos, passou. Paulo, quando era menino, eu pensava como menino. São essas atitudes que é falar bobagem, como a gente falava no mundo, muitas coisas que agora a gente tem que parar e olhar para Cristo e dizer que aquilo foi um tempo passado. Tem que haver uma transformação, agora acabou essa questão. Vai se divertir, vai se alegrar, vai sim. Mas palavras você tem que medir, o que você vai falar, o que você tem que fazer, e perceber que a sua vida ali agora, ela tem que ser um exemplo para as outras pessoas. Que falta, mas falta ter o quê? Cada vez que você lê a palavra, você alimenta o seu espírito, esse desejo, essa vontade, você tem que querer de Deus e perceber. Deus, eu não estou com esse prazer com a tua palavra, Deus, eu não estou tendo prazer. E você tem que ser sincero com Ele. Porque nós não estamos aqui para brincarmos de ser cristãos ou para adquirirmos informações. Não viemos para o Evangelho só para adquirir informações, não, gente. É adquirir informação para virar conhecimento e depois praticar. É assim que funciona. Se nós não praticarmos, quando chegarmos na hora da nossa reação, que a nossa emoção está aflorada, é a hora de você exercitar. Eu falei aqui uma certa vez que a gente vê uma pessoa que não era cristã, exemplo dessa Pedro, né? Olha quem é Pedro, olha o que Pedro está ensinando aí para gente. Porque quem está ensinando a gente aqui é Pedro. A luz do Espírito Santo é ele. E quando você vai para a história dele, vai ver quem é ele. Aí você vê uma pessoa sendo judiada, espoliada, zombada, afrontada. Alguém vai lá, bota o dedo na face do outro, e o outro está ali, ó, engolindo e até em espírito de oração. Concorda? Sim ou não? Sim. Aí está ali em espírito de oração. Às vezes aquela pessoa que está ali em espírito de oração, no passado, não suportava nem um dedinho daquele. Aí, as pessoas que estão de fora, que não conhecem aquela pessoa, aí sai assim, ó, rapaz, que pião, que mulher besta é aquela, que mulher besta.
Você viu o que a pessoa fez na face dele? Ele não fez nada. Ela não fez nada, mas é muito besta. Nem reagiu, nem lutou. Será que ele ou ela não lutou mesmo? A pergunta é essa. Será que essa pessoa não lutou mesmo? Porque ninguém viu. Porque como é? E como é a nossa luta? É contra quem? Contra os espíritos e potestades. Presta atenção. Escute só. As nossas lutas, elas não são carnais. Não é isso que Paulo disse? Então, quando essa pessoa foi afrontada, falaram mal dele, isso eu estou falando tete a tete, mas nós estamos agora na rede social. Quando alguém fala, ah, meu Deus, ela me disse isso mesmo. Às vezes não consegue nem dormir. Ela está lutando. Mas enquanto ela ficar, olha se ela estiver machucando ela, o segredo, o remédio é para o joelho e apresentar a Deus. Porque mais cedo ou mais tarde vai detonar com o dedo. Ouviu pelo dedo, mas é como se estivesse falando. Deu para entender isso? Então, quando eu estou aqui, alguém está me dizendo desaforo e eu estou quieto, as pessoas que não conhecem vão dizer, é besta, é abestalhado, nem lutou. Quem disse que não lutou? Eu não lutei a luta carnal, mas a luta espiritual contra mim mesmo, que Pedro diz assim, abstenha-se dessas paixões carnais, porque a reação normal do ser humano é brigar. E a natureza dele. A natureza, a velha natureza, ela normalmente, opa, agora eu vou levantar. Quer aflorar. Por que, gente? Ele diz, a Bíblia diz assim, a justiça de Deus não opera na ira do homem. Ou seja, quando você está irado, o ser humano está irado, tirou Deus de cima. E aí corre o perigo de descer a sepultura sem Deus, porque expulsou Deus. Porque a justiça de Deus não opera na sua ira, nem na minha. Por isso que Pedro disse, lá quando nós lemos o quê? 3,16, responda com temor. 3,16, nós estávamos? Me ajudem, viu? Por favor. Mas façam isso com o quê? Com mansidão e temor. E com boa consciência. Não foi isso? De modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Esses que difamam a boa conduta. Olha, ele difama a boa conduta que vocês têm em Cristo. A boa conduta nossa não é para ser mérito nosso. É em Cristo. É em Cristo. Que o que estamos vivendo hoje é que as pessoas querem receber a glória para si. A glória de Cristo. Se não for o Cristo, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse o Pai, irmãos, nós nem estaríamos aqui. Ninguém seria cristão, não. Ninguém se convertia, não, gente. Ninguém queria conta com Deus. O homem longe de Deus, ele se rebela contra Deus. Ele se ira contra Deus. Não quer conta. Você vê uma pessoa começar a se revoltar, não quer conta com a igreja, não quer conta com Deus. Pode ter certeza, está bem distante de Deus. Ele está declarando guerra com Deus. Ele só não assumiu que é com Deus. Mas ele começa com tudo que diz respeito a Deus. Deu para entender? Tudo que diz respeito a Deus, ele começa. Não quero mais ver nenhum crente. Eu não quero ver nenhum cristão na minha frente. Eu não quero levar de igreja. Ele começou, só não diz diretamente, mas já começou a se revoltar com as coisas de Deus. 4:4, olha o 4:4. Capítulo 4, versículo 4. Por isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Olha que coisa séria. Irmãos amados, quando eu falei em relação a Pedro, se você olhar Provérbios 26, 17, olha aí. 26, 17, olha aí. Okay. Provérbios 26, 17. Porque às vezes nós vemos um texto desse, não temos culpa, mas caluniam a gente, falam mal da gente. Eu repito, o que Pedro está dizendo aqui, usado pelo Espírito Santo, é que não pode ser verdade o que estão falando de vocês. O que está falando de nós. Ó, quem se mete na discussão dos outros
A irmã resumiu logo ali, se acaba. Olha, quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um pitbull. É forte isso aí, viu? Um pitbull, pastor alemão. Passa o pitbull aqui, está aqui assanhado, você não tem nada a ver, não conhece o pitbull. Você vai lá e pega na orelha dele para ver o que acontece. E às vezes a pessoa não sabe nem a situação qual foi, de fato de verdade, aí que você acaba fazendo. É. Não sabe nem o que aconteceu e se mete para defender. E hoje estamos vivendo um tempo desse. O cristão se diz cristão, é cristão, não quer que nenhum irmão se meta na vida dele ou na vida dela. Quer viver como se fosse uma igreja mega catedral. Que você vai lá como se fosse em uma instituição, em uma organização secular. Que você chega ali, ninguém te conhece, você vai lá, ouve a palestra, não conhece ninguém, pega seu livro, anota, faz as nossas anotações, pagou para entrar e vai para casa. Isso é uma organização. Igreja não é uma organização. Júnior está dizendo aqui, até mesmo as nossas boas obras perante o Senhor Jesus são como trapo de imundícia. Por essa razão, tudo o que fizermos deve sempre ser para a glória de Deus, honrando o nome do Senhor Jesus, que nós carregamos. Nós carregamos cristãos ou pequenos cristos. Muito bem. Olha aqui, Júnior, esse Júnior do grupo da gente? Júnior Cruz. O que Júnior falou ali foi o texto que está em Isaías, que toda a nossa justiça diante de Deus é o quê? Um trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Ou seja, quando eu faço alguma coisa boa, por que é que eu fiz aquela coisa boa? É porque Deus me capacitou. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Então, se eu fiz alguma coisa boa, Deus que me impulsionou a fazer, usou minhas mãos para fazer. Logo, eu não tenho mérito nenhum nisso. Eu preciso fazer as boas obras, preciso. Mas quando vier a glória... E Júnior está dizendo novamente, tudo é por ele. Tudo é por ele, para ele, para a glória dele. Esse é o ponto. Amém, Júnior? Gostei da participação. Então, presta atenção. Aí o que eu falei aqui no versículo 16, depois nós vamos para o versículo 4, e lemos aqui o provérbio. Se meter, porque tem cristãos que fazem o quê? Não quer que ninguém se envolva na vida dele, e às vezes que aí se diz transformado, aceitou a Cristo, faz parte da família. Faz parte de quê? Família de Deus. Família. E se é família, eu preciso me preocupar com o membro da família, sim ou não? Uma igreja grande, uma mega igreja, umas megas igrejas, tem essa vontade de você ter, se é que posso chamar de vontade, mas ninguém, muitas das vezes, mora no mesmo bairro, mas um não conhece o outro. Às vezes, no mesmo bairro, tem um irmão que comprou um carro e disse assim, ó, pertence ao Senhor. Ai, ai. O carro ele coloca assim, ó, foi Deus que me deu a serviço do Senhor. Mas na mesma rua que ele mora, tem um irmão que vai para a igreja todo molhadinho, um irmão molhadinho, congrega na mesma igreja que ele sai ou ela sai, não pergunta se vai, e quando pergunta também volta, porque o carro que está a serviço do Senhor não sai para o Senhor. Então, olha bem, Paulo disse assim, que é para nós cuidarmos primeiramente das coisas do próximo. Isso é o evangelho, irmão. Júnior falou aqui de novo. A própria palavra de Deus nos instrui a comunicar as nossas necessidades aos santos. Aos santos. Olha aí, ele compartilhou muito bem, Júnior. Eu preciso. Agora, nós estamos vivendo um tempo, baseado nisso que o Júnior falou aqui no Francisco, que as pessoas estão com vergonha. Qual é isso? E Júnior falou que está baixo para que devemos comunicar as nossas necessidades aos santos. Paulo deixa isso muito bem claro. E diz que, primeiramente, devemos cuidar primeiramente das coisas do próximo, para depois a nossa. Irmãos, o evangelho para si mesmo. O cara está dando logo a facuzada.
Eu roubava. Parei de roubar. Não é o evangelho. Se eu não fazer contrário ao que eu fazia, eu roubava, ponto negativo. Eu agora tenho que deixar o ponto negativo e fazer o positivo. Aquele que roubava, mas antes, Trabalho. para ajudar aqueles que necessitam. Aqueles que falavam mentiras ou palavras torpes, faça o quê? Não fale mais, mas antes, agora fala o quê? O evangelho é eu deixar de fazer as coisas negativas e fazer as positivas. O pastor ladrão tem que fazer igual Nicodemo, devolver tudo que E Deus daquilo. devolver tudo que roubou. Oi. Deixa eu, pode ser alguém querendo entrar aqui. Ô, Edilson, você que está lá no fundo, pega aqui você. Pega aqui o celular, se alguém tentar, eu achei. Ó, Lá no fundo, vai ver se é alguma coisa para entrar. Júnior participou aqui de novo. É por essa razão, pastor, que muitas vezes Deus não concede alguns certos tipos de bênçãos para alguns irmãos, pois eles estão sempre preocupados com suas próprias necessidades e não se compadecem com a dor do outro, com a dor ou dificuldade do seu próximo. Extremamente, pastor, é exatamente o que ele quer dizer, né? Esse é um dos sentidos da palavra conversão, mudança de caráter, hábitos e atitudes. Muito bom, muito bom. Eu não sei se eu postei no meu status hoje, não sei quem viu o meu status hoje. Quando se unge alguém sem tratar o caráter, é levantar destruidores de vida. Quando se unge alguém por causa, a obra está precisando, e pula todos os critérios sem tratar do caráter, é levantar destruidores de vida. E as pessoas estão preocupadas mais com carisma, uma boa eloquência. Júnior botou, peraí. Vai. Júnior botou aqui, é consagrado lobos devoradores. É verdade. Então isso é muito perigoso, porque o caráter não foi tratado. Mas a gente se impressiona muito, né? Uma boa eloquência e anulamos um bom testemunho. Uma boa conduta, né? Uma boa conduta. A boa conduta, ela vem na frente, irmão. Eu posso ter uma palestra bastante eloquente. Não impressiona Deus. O que impressiona Deus é um testemunho, uma boa conduta. Isso faz Deus levantar do trono. Eloquência não. Ele que fez as línguas, ele que fez o idioma. Mas então isso não impressiona Deus. Impressiona a gente. Rapaz, você viu como a irmã pregou, como o irmão prega, rapaz, ainda tem ousadia que é cheio de Deus. E ele falou isso a Moisés, né? É porque a gente às vezes lê a Bíblia e a gente não entende algumas coisas, né? Passa reto. Quando Moisés disse, não, eu sou pesado de língua, quem foi que fez a língua? Eu te pedi para falar bonito. É isso aí, eu estou te pedindo para falar bonito. Eu só estou querendo que você faça a minha obra e dê bom testemunho, por isso eu estou te chamando. Gente, vamos lá. Nós estamos ainda. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Estamos na parte A ainda, né? É isso mesmo? Vamos lá. Ó, Júnior botou aqui, as nossas atitudes falam muito mais forte e mais alto do que nossas palavras. Testemunho de cristão e não testemunho. Somos sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Muito bom. O Júnior está muito interagindo bem sobre. Procuram desculpa para rejeitar o evangelho. Quem procura desculpa para rejeitar o evangelho? Os gentios. Então ele fica procurando a falha em nós. Hã? Mas na verdade, eles acham um monte, mas beleza. Eu acabei de falar aqui no começo, ou no meio, em que estamos vendo aí outro evangelho. Outro evangelho. E nós não podemos confundir esse evangelho moderno com o evangelho genuíno de Cristo. Ainda tem os remanescentes. Os remanescentes eles estão buscando para manter a genuína palavra de Deus e uma boa conduta. E esses não são
visto muitas das vezes nem pelos seus próprios irmãos. Verdade. A verdade é essa. Então nós, seres humanos, nós cristãos, quando nós começamos a buscar a Deus, sempre perceber o seguinte, está próximo da Bíblia, por quê? Tem uma parte que diz assim, olha, estão em Israel, Mas não são israelitas. a gente pega esse contexto e traz também para o Israel todo vai ser salvo. Esse contexto, primeiramente, vai para isso. Não é todo só porque é judeu que nasceu em Israel vai ser salvo. Não é assim, não é isso que ele está dizendo, não. Que esse texto está dizendo assim, ó, nem todos que estão em Israel, nem todos que estão dentro da igreja dizendo ser cristão, são cristãos. Nem todos são cristãos que são salvos. O joio e o trigo. Está muito claro. Então, esse outro evangelho, que é uma multidão, uma massa, aí as pessoas também não estão. Eu e você, nós que conhecemos a palavra que estamos estudando, é que não podemos ir atrás da massa. Não vai achar apoio. Quem quer andar na sã doutrina, viver o genuíno evangelho, não acha um tapinha nas costas dizendo, vai em frente. Pelo contrário, acha isso que Pedro está dizendo aqui, ó. Vamos falar mal de vocês. Santarrão, Santarrona, você é mais santo que todo mundo, né? Você é mais quem dá, só você é do céu. É tanta frase que quem quer viver em Cristo. Isso é só uma ofensa, é o que Pedro está falando aqui, gente. Você é muito bonzinho. Então, temos que tomar muito cuidado. Os cristãos estavam debaixo de intensa hostilidade, no contexto que Pedro escreve. Eram hostil e sofrendo graves injustiças. Eu vi crente já na fila, aconteceu alguma coisa, eu tenho que ir para o direito. Estou falando que é para você não ir buscar o seu direito diante da sociedade, como você como cidadão que paga imposto. É isso que eu estou dizendo aqui. Senão você tem um direito de uma coisa, você vai dizer que o pastor pregou lá, não foi isso que eu estou dizendo. Mas às vezes você vê que coisas bobas que pode ser deixada para lá, como cristão, para glorificar o nome do Senhor. Tem crente que está brincando, não abre a boca, não, eu pago boiada, essa frase diabólica. Eu dou um boi para não entrar. Na guerra, e uma boiada para não sair. Para não sair, que frase diabólica. E tem crente que acha bonito isso. Não tem nenhum bezerro, quanto mais um boi. Ele tem um gado. Aí, Então, gente, tem que ser o contrário. Não, esse seu boi que você dá para não entrar na briga, e aí uma boiada, eu dou tudo para não entrar na briga e viver em paz. É contemplar antes de ter paz do que ter razão. Muito boa, gostei. Olha que filosofia. Hoje lá está inspirado. Hoje tá. Manter uma conduta irrepreensível, quando somos aplaudidos e elogiados, é fácil. Você manter uma conduta. Todo mundo, rapaz, que irmão, uma benção. Aí você se inspira. Agora, diante da hostilidade, da injustiça. É isso aí que chega a pegar. O desafio é nos mantermos do mesmo jeito quando somos alvo de ataques maléficos, ou seja, maledicência. Pessoas falam mal de você. Irmãos amados, vou falar de novo aqui. Quando alguém fala mal da gente, não é para nós retribuirmos. Senão, está no mesmo pacote. Você perde a razão quando você retribui a maledicência. Por exemplo, alguém falou de você, não foi verdade. Vai ser. E normalmente tem um mensageiro de Satanás em conta, dizendo que amigo é amigo. Sempre tem. E conta. Vai eu te contar uma coisa, menina, mas é para a gente orar. Né? Não conte para ninguém, para a gente orar. Mas fulana, eu peguei falando ali por ele, pode, mas eu tenho que dizer isso de você. E aí, mas eu como eu sou sua amiga, vou lhe contar porque você não merece. Presta atenção. Aí a pessoa vem e conta alguma coisa. Pegou, acabasse com lá. Aí a pessoa que ouviu, já sabia de alguma coisa da pessoa. Aí quando ouviu, pronto. Ele estava no fundo. Foi aquela miserável. E ela que fez assim. Está no mesmo pacote. Se o juízo de Deus vir, as duas no mesmo pacote. Todas as duas maledicências. Todas as duas falam mal. Agora, quando você ouve aquilo ali, Deus abençoe ela. Que Deus ajude ela. Aí, se o juízo de Deus vir, pode ter certeza.
Você está fora desse pacote. Vai doer, você vai para o joelho, conversa com Deus, entrega nas mãos de Deus. Mas se levantar, e já aconteceu, e deve ter sido muitas vezes, tem alguém aqui, já contei na escola bíblica, de às vezes a pessoa suspeitar que alguém falou. Depois a pessoa chegar e dizer, não, pastor, falou outra coisa, não tem nada a ver com você. Você já arrotou um bocado de bobagem. E a pessoa que estava lá não pegou, não falou mal de você. Você passou a ser o maldizente. Júnior está dizendo aqui que foi nesse período da inscrição desta carta de Pedro que Nero pôs fogo na cidade, culpou os cristãos e depois ateu fogo em nossos irmãos da igreja primitiva. Eles estavam em perseguição ferrenha. Hoje não suportamos coisas bem menores, logo deixamos o velho homem ressuscitar e depomos contra o evangelho de Cristo. Esse final aqui é interessante, depomos contra o... Isso aí. Inclusive, irmão, está aqui mais para frente, são coisas que ele está falando que nós vamos tratar. Inclusive, esse período que Pedro está aqui, ele citou aí quem era o imperador. Eduardo Esquivel levantou a mão. Eduardo, se você quiser falar, pode falar aí no áudio. Quando ele levanta a mão, o Cláudio me disse que quando levanta a mão, é a pessoa que a gente vai sair. Vai dar um tempo. Não, porque a moça me falou da outra vez que quando levantasse a mão é porque queria falar. Foi, eu também disse. Mas é isso mesmo, quando levanta a mão é porque quer falar. Mas às vezes a pessoa bateu sem querer. Às vezes a pessoa coloca a mão sem querer também. Entendi. Beleza, mas se não falar, não tem problema. Posso dizer, é participar. Vamos lá. Então, manter uma conduta irrepreensível diante de... aquele ambiente é coisa boa, né? Agora, dentro de um ambiente hostil, você não pode mudar. Tem que se deforma. Se alguém olhar atravessado, se deformou. É crente, é cristão, é cristã. Oi? Mas, pastor, eu sou pavio curto, eu sou sanguíneo. Como é que eu resolvo esse negócio? Isso aqui tá... Como é que eu resolvo isso? Bom, resolve dando espaço para o Espírito Santo operar e mudar seu temperamento. Porque a natureza nova chegou. A natureza divina. Ela tem que controlar a natureza velha. Porque essa conversa de dizer, eu sou assim, meu temperamento é assim, minha natureza é assim, recebemos a nova natureza, a natureza divina. E a nova natureza governa a velha natureza. Aleluia. Esse é o ponto. Quando você encontra uma pessoa que você interlocutou aí, fez interlocução, e diz isso, ele pode dizer, então desse jeito você vai parar no inferno mesmo, você quer ir para lá, né? Porque Jesus veio para te salvar, você está dizendo que é assim, não quer mudar. Nós lemos ontem, estudamos ontem, lemos um texto, que Deus, ele aplana os caminhos tortos, sim ou não? Sim. Aleluia, verdade. Então, eu não estou crendo que Deus pode fazer isso. O Júnior está dizendo que a pessoa que pensa assim ainda não experimentou o genuíno novo nascimento. Esse tipo de crente, Gabriela, é um forte candidato a morar no inferno. Os cristãos, irmãos, a gente pega a parte B aí, versículo 12, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles o acusarem de malfeitores, observem o quê? Observando as boas obras que você pratica. Glorifique a Deus no dia da visitação. Olha só, o que Pedro está querendo colocar aqui para a gente com esse texto é o seguinte, que nós cristãos, neste mundo, somos, através do nosso testemunho, o argumento de Deus para esse mundo e um argumento irresistível. O cristão, em um mundo hostil, andando, exemplar, com uma vida honesta, e as pessoas veem você tendo uma vida honesta e glorifica a Deus. Ou seja, eu e você é um argumento de Deus sem palavras. Só as pessoas te verem, Deus já está usando um argumento desse. É isso que eu estou dizendo. Eduardo Esquivel colocou aqui Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas o quê? Gálatas. Eduardo da Assembleia. Eduardo, sim. É Esquivel. Eduardo, deve ser Está Eduardo. falando, então é Esquivel.
Esquivel, esquiva, o importante é que é o ar que está aí. Olha lá. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O viver que eu vivo hoje, já não é mais eu que vivo. E Júnior está dizendo que somos a carta lida por todos os homens. Pois bem. E aí nós, olha só, meu irmão, o texto que eles estão citando aí tem tudo a ver com o que a gente está abordando aqui. Muito a ver. Então, os cristãos são um argumento irresistível de Deus para o mundo. A vida do cristão é uma cidade no alto de um monte. Não pode esconder. Lembra do texto também? Lembra ou não? Lembra onde estava? Mateus 5, 11 a 16. Ou seja, ninguém pode acender uma lâmpada e colocar debaixo do alqueire, né? Ou seja, tem que colocar para todo mundo. Ou seja, quando Cristo nos salvou, a sua vida agora fica em evidência. Todo o seu testemunho agora é uma nuvem de testemunho olhando para você. Você não pode dizer, eu quero dizer, quem quer ver minha vida? Não, agora todo mundo quer ver sua vida, porque você não carrega mais o seu nome, você agora carrega o nome de Cristo antes do seu. Tanto gentios quanto... Pois a própria casa, os irmãos estão olhando. Tem irmãos que estão aqui muito tempo, quando eu digo aqui, na terra, no mundo, ou no Evangelho, e através daquele irmão, com aquele testemunho do irmão, outros que vão olhar e vão dizer assim, rapaz, fulano conseguiu, eu consigo também. Quem era fulano ao mesmo tempo, fazia o que eu fazia também. Por que ele está lá agora? Por que ela está lá? Então, é carta viva, é carta aberta, lida por todo mundo. Inclusive, os cristãos ficam vendo, tem irmãos que estão olhando para mim e para você e estão tomando força. Por isso que muitas vezes, quando um cai, quando um líder, principalmente o líder cai, ele não cai sozinho. Sim, verdade. Porque tem gente que estava ali se rastejando, se mantendo de pé, porque estava vendo um líder de pé. Mas quando esse líder cai, pensaram que era o último, pensaram que tinha jeito, aí você vai ver meio mundo de gente desanimando, meio mundo de gente entrando no mesmo caminho, porque daquele líder que retrocedeu. Esquivel. Amém. De novo, colocou 1 João 2,6 aí. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar. Assim como ele. Deve andar também. Lembra desse texto que eu contei um caso aqui ontem? Foi de manhã, foi de noite, foi? Foi esse texto que eu usei. Foi de manhã. Foi de noite. Vamos lá. Sua conduta, suas obras e palavras são constantemente avaliadas pelos não cristãos, que quer constatar que vocês realmente vivem aquilo que vocês professam. Houve uma chuva de versículos. Um bombardeio, deixa eu bombardear aí. Salmo 138 só não colocou um versículo. Fortalecer a espiritualidade, Raí Miguel colocou. E Nino Pedreiro colocou Romanos 8,6. Romanos 8,6. 8,6. Pra... Seria bom até, na hora de colocar o texto, ele colocar para você ler o texto. Digitar o texto. Que aí você lê e ganha tempo. Romanos 8,6. Olha lá. Pois a inclinação da carne é o quê? Morte. Mas a do Espírito é? Vida e paz. Pronto. Então, quando eu vou pelas minhas emoções e me... não, mexeu comigo e tal. Eu fui guiado por quem? Pela carne. Agora, quando vier esse nervoso mesmo, quem me guiou? O Espírito. Então, a carne só leva para a morte. Então, o mundo está olhando, é hostil a nós, mas eles estão olhando a nossa conduta. O mundo olha para nós, discorda de nós, até nos ataca, mas não pode deixar de reconhecer nossas boas obras. Tem que ter boas obras, e não boas obras para apresentar, boas obras de amor mesmo. É de amor. De onde eu com quem? Não, é. Eu estou compartilhando pensamentos com minha esposa aqui. Está toda dolorida aqui. Então vamos lá. Que são, eu vou aqui, sabe que nessa hora aqui, irmão, Deus quando está mandando falar, quem estiver batendo aí, vai aperta um cinto, coloca um fada, exalta com Deus. Que são realizadas em ambiente hostil. Essas boas obras
obras, essa boa conduta, nós precisamos não esquecer disso. É em ambiente hostil, contrário àquilo. Às vezes você vê cristão no meio de cristão. Qualquer coisa que mexe já. Meu Deus, parece que tem um pavio ali, parece que foi pum! Estourar. São as mensagens evangelísticas eficazes que chegarão ao conhecimento da salvação para glorificar a Deus no dia da visitação. Quando você abrir uma mensagem, eu sempre digo o seguinte, gente: acabou-se o tempo, ou pelo menos está acabando o tempo, em que as pessoas, pelo menos nós, precisamos amadurecer. Precisamos amadurecer. Eu preciso amadurecer. Vocês estão precisando se amadurecer. Nós, como cristãos, nós precisamos amadurecer. E entender que aquelas pessoas que pregam com boa eloquência, que estão fazendo todo mundo, gente, é pregar aos nossos olhos. Se pregou aos nossos ouvidos, tem que pregar aos nossos olhos também. A gente tem que ver bom testemunho daquelas pessoas que estão pregando. E tem pessoas, no mundo que estão vivendo, as pessoas estão ignorando os frutos daquela árvore. Estão ignorando isso. Isso nós precisamos absorver e ter os pés no chão. Pés no chão. Se não tiver uma boa conduta, um bom testemunho, irmãos, Deus te abençoe e te dê graça que você se converta. E orar para essa pessoa. Porque às vezes nós ficamos admirados com isso. Não, irmãos. É a palavra de Deus que ela tem que entrar no meu coração, entrar no seu. E nós precisamos também ver aquelas pessoas que estão pregando para a gente a conduta dele ou dela. Hoje é se multiplicando a religiosidade. Religiosidade. Se multiplica e às vezes a gente mesmo não tem coragem de assumir, de enxergar que estamos sendo religiosos. E aí a transformação, né, as boas obras, elas não vão aparecer. Vão sendo ignoradas. Quem é você, né? Está indo para a igreja agora, você está Jesus agora, eu não sei quantos anos, mas às vezes aprendeu o evangelho que não é o evangelho. Que não é o verdadeiro, é isso aí, mano. Aprendeu de uma forma errada. Tem pessoas que mandam para mim todos os dias, de manhã, meio-dia, de noite, meia-noite, mas eu acho que não passa. E aí quando eu disse, não, porque é você realmente tem tempo, você realmente vê, você põe em prática aquilo que você escuta, ou você já é hábito. É isso também, bem colocado. Muito bom. Muitas vezes as pessoas estão sendo assim, então, para você. Primeira palavra, religiosa, é. Aí está pedindo essa absolvendo, e dentro da igreja, até hoje, a gente está se dando com pessoas que não têm igreja, e também não querem aceitar que não estão sendo verdadeiros educadores, né? Isso, em Cristo. Sim, religioso. Verdade. Se apegando, né? Misticismo. Eu vejo Aquela coisa mística. mística. Não, porque meus meninos. Minha mãe, fulano por essa cidade, ela vai morrer, seu menino, para com isso, você é novo. Isso não existe, não existe sua avó, né? Isso. Mas a gente tá vendo, né? Uma coisa dessa que é. Que várias escadas, você passou em várias escadas, você viu um gato preto, você é doido. Se apegando pessoas que têm a idade, com a vida da vida. Coitado dos gatos pretos, né? Eu sou educadora, né? Então, gente, é o que a irmã acabou de falar, só um comentário que a irmã falou. A religiosidade que as pessoas querem, por exemplo, e os homens que são muito articuladores entenderam isso. E estão indo para a rede social, estão ficando milionários às custas dessas pessoas místicas. Você sabia que até hoje, até pouco tempo atrás, estavam se vendendo na vasilha o leite de Maria, que amamentou Jesus? Ah, não, para. Ah, não, pastor. Essa daí eu nunca vi, não. Essa é nova. É Você sério. sabia que até hoje Tava desnatado, falhado. tem pedaços da cruz de Cristo sendo vendidos? E não acaba, não. Essa... Vocês acreditam que tem crânio vendendo, dizendo que foi de João Batista? Meu Deus do céu. Aí você pega, trazendo para mais perto da gente, chegou aqui no Brasil, água do Rio Jordão, em que Jesus foi batizado, vem, e está na promoção, viu? Acho que vai estar de R$500. Promoção. Ou seja, uma religiosidade, mas o evangelho, e nós vamos ver aqui em setembro, é praticar, é viver, é pegar esse texto, os exemplos bíblicos e aplicar na minha vida. A minha vida tem que mudar.
Pode falar. A minha sogra, ela tinha, quando ela conheceu, ela sempre foi na igreja, né? Sim. Na denominação. Mas era uma pessoa muito assim, claro, a gente não conseguia ver os grupos, né? Mas era a religião dela e a minha. Sim. E aí, depois que ela falou assim, ela com 32 anos já, Quanto? 32 anos na igreja, ela falou para mim, ela passou uma situação difícil, ela ficou na igreja. E ela falou, naquele dia eu percebi que eu realmente me entreguei para Deus. Ela disse, eu encontrei a paz. Depois de 32 anos. Depois de 32 anos, eu vejo a paciência de Deus. Ela falou assim, eu encontrei a paz. Ela falou assim, a minha paz que excede mim, que entrou em mim, excede as coisas sobrenaturais ou entendimento. E você consegue ver hoje, ela realmente que houve uma transformação. Que antes você olhava, via assim, a vaidade, os horários para cumprir, a igreja, Religiosidade. mas você não conseguia ver aquela coisa de Deus, né? Semblante, Esse não em glória de Deus, ela morava de aluguel e dizia assim, eu não vou morar nunca em tal lugar, só queria morar onde queria. Hoje, para agora, eu devo 2 meses. Ela mudou, foi morar na roça, o lugar que Deus preparou para ela. Então, assim, que às vezes a gente não colhe o fruto, né? Coisas boas, porque estamos presos ao orgulho e à religiosidade. Religiosidade. Os rituais, os ritos, aquelas coisas bem formalizadas, aquela coisa que eu tipo aqui, não, eu tenho que cumprir subir essa ladeira 7 vezes, mas o resto do dia eu faço o que eu quiser, não tenho compromisso com ninguém, xingo todo mundo, bate todo mundo, não ligo meu pensamento, mas quando é aquele horário, eu tenho que dobrar meu joelho, fazer aquela cara de piedade. Eu falei, meu Deus, eu tenho agora que conversar com Deus, né? E aí, você passou ali, pronto, religiosidade, cara de piedade, você ia falar. O Júnior Cruz colocou aqui, 2 Reis 4, a sunamita dá testemunho de Eliseu para o marido dela. Ali vai um verdadeiro homem de Deus. Se existe um homem de Deus verdadeiro, sabemos que hoje, infelizmente, temos muitos falsos homens de Deus. Que o Senhor Jesus continue nos guardando nele. É pelos frutos que conhecemos as árvores. Eduardo Esquivel, 1 Pedro 3, versículo 3, fala que os presbíteros têm que ser exemplos. Júnior Cruz, mais uma vez, colocou. Falou, 1 Pedro 3? 3. Não, deve ser 5, não? 1 Pedro 3 é outra coisa, mas é 5,8, se não me fala a memória. A cidade de 1 Pedro 5,8, que fala do exemplo. Gente, Deus é aberto a Bíblia, é isso? Não, está falando de exemplo. Está falando lá em 1 Pedro 5, olha, diga ele para lá direito que está 5. Viu? A Júnior colocou aqui, fala muito bem, mas dá mau testemunho até para o capeta. Sai daqui. Esse é o comportamento de muitos crentes da igreja. Ele citou uma denominação aqui que eu não vou repetir. Sim. Atual. João 3,16, Raí Miguel colocou: Deus amou o mundo de tal maneira, e amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que morra e o tanto crê. A gente conhece esse versículo. Sim. E Eduardo Esquivel colocou novamente Gálatas 2,14. Paulo repreende a Pedro por viver como o gentio, sendo judeu. E Júnior vieram para Cristo e aceitaram ele apenas como Salvador. Porém, Jesus Cristo só pode ser Salvador daquele que é Senhor. Nós aceitamos como Senhor, Salvador das almas. Deixa eu ver aqui, mas quem Júnior, novamente, as mesmas indulgências vendidas pela igreja, que a gente sabe qual é, estão escarnecendo o sacrifício de Jesus Cristo. Zombando do sacrifício. E Raí Miguel, eu peguei o celular dela e cliquei, aí foi outra coisa. Eduardo Esquivel colocou: mais triste é as pessoas sendo manipuladas, como diz Oséias 4,6. Perece por falta de conhecimento, porque os crentes de Bereia, Atos 17, costumava não ser enganados. 1 Pedro 5,3, perdão, ele corrigindo, né? 5,3. E Nino Pedreiro botou 2 Coríntios 5,20. Júnior colocou novamente o nome de uma denominação. Não é denominação, e sim Igreja Geral Sem Placas. Não é denominação, e sim é Igreja Geral Sem Placas. Entendi. Irmão, na verdade, quando eu falo de denominações aí, a gente gostaria até de se reservar, não falar o nome, mas eu tenho, eu sei.
claramente, pelo pouco de estudo que eu pego, existe uma mãe das heresias. Mãe. É o útero. Deixa quieto. É a mãe das heresias. Eu já tive o prazer de, quando as pessoas estão aqui com a gente, e quando se tratava de falar alguma coisa que a gente citava e dava a entender que era essa denominação, a pessoa se transformava. Você poderia falar mal de Deus, não tinha problema nenhum. Mas se falasse mal da instituição, se transformava. Terminou que voltou para lá, só estava magoada. É uma cegueira tão grande que a pessoa não consegue enxergar que está no engano. Vai evangelizar, não fala em momento nenhum de Jesus, nem de libertação da alma. Fala que é para você vir e participar. Eu vou parar, senão você não consegue identificar. Ó, versículo 13. Vamos entrar no versículo 13? Amém. Senão a gente não vai terminar. Olha só, versículo 13. Por causa do Senhor, por causa de quem? Do Senhor. Estejam sujeitos. Instituída entre os homens, seja ao rei com autoridade suprema. Ó, o 13 aqui nessa tradução é assim, ó. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana. Ou podemos dizer toda autoridade humana. Quer seja o rei, como soberano. Tá bom, aí deixa aí. Aí eu vou entrar naquele ponto. Alguém falou uma coisa? É, a gente está revoltando com a Bíblia dela, que diz que a Bíblia dela está errada. Quem falou? Ele Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. ela tá, mas só que a Bíblia não tem nada a ver. É diferente, a expectativa dela é sujeitar. Ah, então é o sentido aqui. Pegar as coisas toda ordenando. Vai falar para mim, que não deu. Só ratificando aqui o que o Júnior estava me explicando aqui, que ele não está citando o nome da denominação, não. Quando ele fala universal, se refere a todos que estão, todas as igrejas do mundo inteiro. Pronto, entendi. Que eu falei a ele aqui e disse que ia ratificar para todo mundo ouvir, para não ficar. Entendi. Olha, Denise, é a mesma coisa, só muda aqui o sentido. Quer ver? Leia aí a sua tradução. Mas leia pausadamente em voz alta, por favor. Pois a toda. Ó, vá. Eu falei para você ler devagar e alto. Vá. Sim. Pois a toda ordenança. Pronto, peraí. Pare. Agora olha para cá. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana. Ordenação humana, beleza, é o mesmo sentido, ó. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana. Outras traduções, na sua tradução, o sentido aqui é o seguinte: por causa de Jesus, por causa do Senhor, vocês se submetam, vocês estejam sujeitos a toda autoridade humana. É o mesmo sentido. Se tem uma autoridade, às vezes você não é obrigado a você respeitar a pessoa, mas você tem que respeitar a função que a pessoa exerce. Deu para entender? É aquela função. Então, eu me sujeito à função. A pessoa é um mau caráter, mas ele está numa função que exige respeito, porque é uma autoridade. E isso aqui é muito sério, que Pedro está falando. E aqui eu entro no que Júlio falou um pouco mais aí, há pouco tempo. Eles estão debaixo, a igreja está debaixo de um imperador por nome Nero. Nero foi um dos imperadores que subiu ao trono com 17 anos de idade. 17 anos de idade. Perverso. Se você for olhar a história de Nero, você diz, esse camarada, ele megalomaníaco, o cara fez barbaridade. Se suspeitasse que alguém poderia tomar um cargo dele, era parente, ele mandou matar a sogra, mandou matar a mulher que ele amava, ele mandou fazer barbaridade. E pessoas que amavam ele e tal, que matou, depois fugiu, ele mandou ir atrás de matar. Se você for esperar a história desse cidadão, depois por fim ele tocou fogo em Roma. Ele era sozinho. Não era sozinho não, demoniado, era uma carreta, sei lá, uma fábrica de carga de demônio. Aí ele tocou fogo em Roma. Dos 14 bairros de Roma,
me falha a memória, eu acho que eram, esqueci agora, se eram três bairros, ou era 6 bairros, que era povoado por cristãos e judeus. Não pegaram fogo. Foi o que ele fez? Culpou os cristãos e os judeus, dizendo que foi ele que botou fogo em Roma. O que aconteceu? A perseguição intensificou. Começou a pegar judeus e cristãos, e diz a história que faltou madeira, porque molhava eles de pinche, só eles de pinche vivo, e marrava de noite, tocava fogo para iluminar as noites de Roma. Já tem cristão que vai lá Tirar foto. O apóstolo Paulo, quando chegou em Atenas, que viu aqueles altares, ficou indignado. Tem cristão que se diz cristão que vai para uma cena dessa, que viu sangue do nosso irmão programado ali, e vai lá. Não conhece a história, tudo tem um motivo. Tem coisa que é para você gerar, né? Você pega um exemplar bíblico desse, tem sangue escorrendo aqui para estar em suas mãos, tem gente que chega lá, joga, não valoriza, não pega para ler, mas muito sangue foi derramado para esse exemplar bíblico sair em sua mão. Muitas pessoas morreram para que a Bíblia chegasse em nossas mãos. Se você for olhar a história do cristianismo, do evangelho, foram pessoas fugindo para traduzir a Bíblia, naquela época que não tinha como ter a facilidade hoje, ir para lugar, se esconder em uma fazenda, alguém dá apoio, para lá imprimir folha, mais folha, para ir levar para outras pessoas, para as pessoas terem conhecimento da Bíblia. Eu já assisti o filme tem bastante tempo, não consigo mais lembrar, mas eu vou procurar no YouTube sobre isso aí. Os cristãos missionários que viajavam, eles conseguiam as máquinas, as pessoas, eles ficavam escondidos para poder imprimir as primeiras folhagens da Bíblia para poder passar para as pessoas. Pois é, então você vai encontrar filmes em esses acervos. Deixa eu só ler esse texto aqui, você vê. Ó, a abrangência da submissão, a palavra submissão, sujeitai-vos a toda a instituição humana, que está em 1 Pedro, que nós acabamos de ler. A palavra grega é hipotagete, significa sujeitar-se, colocar-se debaixo de, submeter-se, olha só, colocar-se debaixo de. Os cristãos se colocam voluntariamente, debaixo das autoridades públicas, prestando-lhes uma submissão sem serviência. É diferente. A serviência é você obedecer com o intuito de bajular e mesmo afrontando seus valores. Logo você não tem valor. Você simplesmente se submete e não questiona porque você não tem valor. Então o que perigo, o que ele fazer, o que mandar você fazer, você faz. Mas o cristão não é assim. Lembra-se que eu tenho que dizer, por causa de quem? Por causa do Senhor, eu me submeto a esse nero, a essa autoridade que como pessoa é deplorável, podemos assim dizer. Mas esse deplorável está em um cargo de autoridade e o meu Senhor manda eu me submeter a ele. Olha que coisa séria. O que é a questão de autoridade? É muito sério, olha só. A submissão não é uma opção, mas é um mandamento. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5, 21. Fala isso novamente para essa palavra. Como é que é? Fala isso novamente. Não, aqui é Efésios. A primeira foi hipotogênese, não sei o que lá que ele está. Aí foi a palavra grega. Hipó, H-Y-P-O-T-A-G-E-T-E. Essa palavra grega. Beleza. A outra, em Efésios, é o que? A submissão não é uma opção, mas sim um mandamento. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí vem a serviência, é servir bajulando. A bajulação, ela é o seguinte, irmão. Ó, você vai fazer um elogio, isso é bom, sim ou não? Sim. Você trata bem a pessoa, da função que a pessoa está, isso é ótimo, isso é beleza.
Agora, elogio, quando você não tem nenhum interesse em receber algo em troca, isso é elogio saudável, verdadeiro, sincero. Agora, quando eu tenho interesse por trás do elogio, isso é bajulação. Eu estou bajulando. Não estou preocupado se ele está falando, se ele está fazendo certo, se ele está fazendo errado. Não estou nem aí, eu estou atrás de outra coisa, do meu interesse. Então eu sempre vou elogiar ele, vou elogiar ela. E nunca dizer que nós também é bajulação. Se você não tem compreensão do fato, né, sempre dizer não, mesmo sabendo que aquilo você tem algumas suas dúvidas, porque normalmente quando a gente tem uma dúvida de uma coisa, não custa nada, acaba. O que é isso? Você está fazendo aquilo ali, se você tem acesso. Por que mesmo isso? E quando a gente pergunta, mas a Bíblia não diz assim, e por que está sendo assim? A pessoa vai te explicar. Agora você sabe que a pessoa está fazendo errado, mas você vai lá, não, está tudo beleza e tal. Não indaga em nada, é porque você quer algo, então se tornou o quê? Bajulador. Não ficou uma pessoa sincera, fala. Está entendendo a educação sobre bajulação. Para mim, eu distingui com dois tipos de bajulação. Com interesse e sem interesse, é isso? Porque a outra que eu elogio, ela está dizendo que o primeiro seria elogio, e não bajulação. Não é bajulação. O elogio é reconhecer, que chega perto de honra. Porque existem muitos aspectos da honra que nós vamos tratar. Vou ter que marcar um estudo só para falar sobre honra. São muitas coisas. Muitas coisas que a gente deixa de honrar e para a gente não confundir. Honra, vamos tratar só de honra, irmão. E eu venho buscando essa questão de honra, porque eu me preocupo em honrar o meu Deus e honrar também as pessoas que estão à minha volta. Isso eu vejo que Deus valoriza isso. Porque se você pegar um ponto, Deus quer dinheiro, Deus precisa de dinheiro, mas Deus quer honra. Então, isso é sério. E Ele manda honrar uns aos outros. E muitas das vezes a gente não honra e perdemos muitas bênçãos quando não honrarmos uns aos outros, porque não tem cargo. Mas existe honra de uma pessoa que até não tem um cargo que possa ser superior a você, mas aquela pessoa de baixo, que muitas das vezes você deixa de honrar, você perde uma grande bênção. Eu tive a experiência essa semana. Uma pessoa que não necessitava e eu honrei, e minha alma não queria que eu honrasse. Sim. E eu lembrei do que o Senhor disse que não dá. Que a verdadeira honra é aquela não porque necessita, mas sim que precisa ser honrado. No caso, você honrou, mas você foi generosa. Isso. Porque a generosidade é você dar a quem não precisa. Não, você deu a fulano, não precisa não. Mas eu quis dar. Por que você quis dar? Porque você é generoso. Mas quando você faz alguma coisa para alguém que precisa, que necessita, é a necessidade. Você está fazendo uma coisa, suprindo a necessidade daqueles que necessitam. Percebeu? Que tem ponto, que a mesma coisa da questão, voltando para o elogio. Eu elogio, eu estou reconhecendo que aquela pessoa fez por mim, e normalmente, quando a pessoa que recebeu o elogio, aquilo serve como uma injeção de ânimo. E aquilo que a pessoa está falando, rapaz, eu fiz isso, fiz aquilo, não é para viver em prol disso, mas volta e meia, a pessoa recebe uma palavra, aquilo serve como uma injeção. Combustível. De combustível, obrigado. De combustível, para ela começar a fazer mais. Poxa, alguém foi alcançado com essa palavra, alguém foi alcançado com esse esforço. Isso dá um combustível para a pessoa. E a pessoa não quer nada, só quero reconhecer aquilo que você fez. Só isso. Isso é um elogio saudável. Isso é a importância do testemunho. Muito bom. A importância de nós falarmos da grandeza do Senhor, o que Ele está fazendo em nossas vidas. É isso aí. Alimenta a fé do outro e ajuda também que aquele que não tem a coragem de fazer, venha fazer. Você está com um testemunho para você, chegou aí conversando, contando testemunho? Um testemunho hoje, nós estamos deixamos de contar testemunho, né? Na igreja. Porque eu falei hoje, não sei o que foi, não sei o que foi. Eu disse assim, você no mesmo tempo, que está mais fácil chorar com os que choram. Porque de primeira, os irmãos vinham e contavam o testemunho, a igreja toda dava glória a Deus, se alegrava. Se alegrava mesmo com o irmão, com a irmã que contasse testemunho, ganhou uma bênção e tal. Porque eu entendo assim, irmãos, eu acredito que todo pastor, ele quer ver toda a igreja bem, prosperando. Porque se eu for inteligente, eu vi, assim como é negativo, no Lutero disse assim, ele viu um amigo dele que recebeu um raio. Foi morto, alvejado pelo raio. Lutero.
Está lendo aqui? Está ouvindo, presidente? Sim. E aí ele disse assim, ó, se fosse eu, ele aí mudou, começou a se dedicar mais a Deus. Ele poderia ter morrido naquele dia. A mesma coisa quando meu irmão recebe uma bênção. Está na mesma congregação que eu e recebe uma bênção. Eu posso dizer assim, ó, a minha bênção está perto. Já chegou aqui meu irmão, já está aqui na congregação, já vê meu irmão? Oxe, amanhã pode sentar, mas a minha está mais perto. Se alegrar. Se alegrar. Infelizmente, tem muitas pessoas que deixam de contar testemunho por causa do outro, do que o outro vai pensar, e da forma que o outro vai se comportar com aquilo que você ganhou. E o mundo que estamos vivendo também. Uma inveja, de alguma coisa assim, que a gente vai sofrer retaliação porque com o testemunho bom. É verdade. Isso está tendo essa dificuldade. Principalmente em primeiro lugar que, quando tem muito menino e carnal. Paulo disse isso. E a igreja pode estar sempre menino e carnal. Então, quando você vai contar isso, os meninos e os carnais vão ficar irados, os invejosos vão ficar irados. Mas aqueles que realmente amam vão se alegrar e vão dizer, opa, a minha está perto. O ponto é esse. É verdade. O que está acontecendo hoje é ser que a hora falou mesmo. Porque às vezes tem testemunho que aos olhos dos outros pode ser pequeno, pode ser coisas sem sentido, insignificante. Mas para a pessoa que viveu de milagre, ou que ganhou algo para alguém que ganhou, para ela foi uma bênção, para ela foi uma grande coisa. Muitas vezes a pessoa está do lado e não valoriza, e não se alegra, não soube o que bom que você já aconteceu, que Deus fez isso na sua vida. Verdade. E aí a pessoa, eu já vi pessoas contar testemunho, e já vi pessoas falando, e depois a pessoa está sendo um pouco mais testemunho. Pois é. A questão também existe o seguinte, gente. Tem pessoas que não estão sabendo. Eu fui por algumas instituições, tá, visitando. Eu vi pessoas contando testemunho que vai para aqui para mandar em direto para o outro lado. Isso as pessoas não conseguem discernir. E o próprio líder mandou todo mundo bater palma e agradecer a Deus. E a pessoa literalmente mandando um recado que nunca foi um testemunho, foi um testemunho. Pessoas que pegam um documento, acham a carteira, eu já vi isso. Acham a carteira, lasca o documento, fica com dinheiro e vem para frente da igreja dizer que achou uma bênção. E a igreja dá glória a Deus. Isso é por falta de discernimento para saber o que é testemunho e o que é testemunho. E quando acontece alguma coisa, por exemplo, você recebeu uma bênção, vamos lá, uma herança, e você quer vir para cá para frente, e a herança, vamos supor que você recebeu uma herança de 900 mil reais. Amém. Aí você recebeu uma herança de 900 mil reais. Você vem para aqui, para frente, ou seja lá de fora, você vem, conta os 900, conta o valor. Por que contar o valor? Se não dizer, gente, eu recebi uma herança que não esperava, Deus me deu uma vitória e posso fazer muitas coisas na obra do Senhor. Meu irmão, estava... Oi? Até nesse aspecto, porque às vezes a pessoa vem e conta até os centavos, conta. Aí tem um irmão que ainda não se converteu, está todo atrapalhado, já deu um golpe no cara de gente, olha, quem é que eu vou matar amanhã para tomar pelo menos 100 mil ali? Já começa a tramar, por quê? Tem jogo incrível, irmão. Segundo, que às vezes tipo, precisa me dar um presente. Aí eu vou e o presente, mas alguém já percebeu que ela me deu. Aí agora você deu presente, mas a mim você me deu. Isso. Essas questões aí. Olha só, até isso não é legal falar. Nós, como cristãos maduros, se eu dei algo aqui a John, eu dei aqui a John. Eu dei cabelo. E eu também estou precisando. Dei algo aqui a John. Mas então, na frente do presbítero e na frente de outro obreiro. E eu faço isso, já fiz e faço. Porque eu começo a conhecer quem é que está do meu lado. Fiz e faço, faço ou faço? Faço ou não faço? Já fiz, dou e fico olhando. Se um reagiu à face, o que falar, sentimento ali, eu fico vendo. Porque jamais pode dizer assim, e por que eu não ganhei? Menino, criança, está precisando crescer, amadurecer. Eu dei a ele, amanhã, no dia vai chegar a sua vez. Deus me direcionou para ele. E outra coisa, quando eu dei para ele, eu também entro na situação, porque eu dei para ele, ou de lá, ninguém falou nada. Mas amanhã eu estou vendo aquilo que eu dei para ele na mão de Edilson. Eu não tenho nada aqui falar. Eu tenho que continuar lendo, porque eu dei, já é dele.
ele deu para ele porque ele quis dar. O outro não pediu, o outro que benção. Ah, mas não deu em mim, eu sei lá o que foi, mas eu quero te dar. Amanhã chega aqui. Cá, rapaz, eu dei um negócio para você, você deu etilto. Não, se você deu, já não é mais seu. Você não tem mais controle sobre aquilo que você deu. Deus deu dom para alguns. Quando Deus deu, você dá sem arrependimento. A pessoa vai usar no mundo, vai usar. Deus não tira mais, Deus deu. Ele dá sem arrependimento. Cabe a mim, se eu dei, não é mais meu. Mas eu preciso ser maduro o suficiente para saber. Não foi para mim. E aí você constrange outra pessoa. Você está aqui dando uma coisa para alguém, o outro que está do lado, aí eu não ganho, não. Mesmo na brincadeira, constrange quem deu. E a pessoa que está fazendo isso é falta de maturidade. É para agir naturalmente, brincar. Amanhã vai ser ele, amanhã vai ser ela. Mas agir naturalmente e se alegrar. Oh, que bênção. Legal, Deus abençoe. E tem que ser sincero. Precisamos amadurecer esses pontos, povos, porque senão, por causa daquilo, você impede agora de abençoar o irmão e ser abençoado, porque de meninos. Oprime a pessoa. Isso não é bom. Amém? Nino colocou aqui Romanos 13, do 1 ao 7. Júnior Cruz, 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça para todos os homens. 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Muitos estão descendo a cova mais cedo, por não honrar seus pais. Isso também é muito sério, pastor. Provérbios 14:30. A inveja é como a podridão dos ossos. Aí ele botou, referente ao comentário dos 900 mil, mas para receber a herança alguém tem que morrer, hein? Vamos vigiar nessa, amém? O que a tua mão direita fizer, a tua mão esquerda não veja. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu pai que vê o que está em oculto, te dará a recompensa. Amém. Ó, sujeitem-se uns Aos outros. no temor. de Cristo. Então, por eu temer a Cristo, é que eu me sujeito ao meu irmão. É que eu mais me sujeitamos uns aos outros. Por temor a Cristo. É a ordenança dele, não é opção. É um mandamento. Se eu não me sujeitar ao meu irmão, eu já estou descumprindo o mandamento de Deus. Não é, olha, se você quiser, você se sujeita. Não é. É uma ordenança de Cristo. Seja qual for a pessoa, se Deus mandou, Na verdade, a nossa vida tem que ser já se já sujeitar submetido a normalmente. Cristo. É. E que sentido é esse se sujeitar? Se sujeitar, Tirando a questão de autoridade. tirando a questão de autoridade, É. se Uma humilhar. pessoa comum, como ensinando. Olha, eu dei exemplo aqui na escola, vou dar de novo. Por exemplo, se eu me humilho a John, eu trato o John com respeito, sem nunca usar da minha autoridade em relação a ele, e ele me trata também com respeito, sem nunca abusar da minha autoridade. Eu estou me humilhando a ele, ele está humilhando a mim. Ou seja, eu estou me submetendo a ele como obreiro, e ele está submetendo a mim como pastor, e vice-versa. Como irmão, dois irmãos, eu trato você com respeito, você me trata com respeito. Se eu me humilhar para você, se eu se humilhar para mim, não tem espaço para orgulho. Uns aos outros. A questão toda é que, às vezes, quando um se humilha para o outro se infla. Viu para o educador? Ela que não se coloca no lugar dela, não. Deu para entender? Na verdade, é para ser ao contrário. Quando a pessoa se humilhar, a pessoa no outro dia querer se humilhar também. Reconhecer que aquela pessoa lhe tratou com respeito, você trata com respeito. Isso é o Evangelho de Cristo. Isso é manifestar o amor. Nunca querer se sobressair sobre o outro. Cristo não ensina isso. Não ensina. Não ensina. Pastor, Júnior colocou aqui, sujeitar-se no sentido cristão significa reconhecer a autoridade que alguns têm em Cristo sobre os demais. A submissão é oferecida livre e espontaneamente. É uma atitude que a pessoa se impõe a si mesma, não por mera obrigação, mas por humildade e desejo de cooperar com o bem de todas as coisas, para o bom andamento da obra do Senhor Jesus Cristo. Pois é. Ele colocou na questão de autoridade, mas que ela colocou aqui, ela Em disse, geral. ela disse, tira a autoridade, a questão, então, um para o outro. Mas tem a questão da autoridade, reconhecer a autoridade, mas também tem a questão de
irmão para irmão, pessoa. Tira a função que você está exercendo como pessoa. Eu tenho a função, exerço a função, ou chamado de pastor. Mas quem sou eu se tirar esse chamado como pessoa? Será que as pessoas só me respeitam se eu for pastor, porque eu sou pastor? Ou fora me respeitam como cidadão? Hoje eu fui levar minha esposa ao Silvone para resolver um negócio, e eu fiquei sentado na frente assim, fiquei olhando algumas pessoas saindo dos carrão, vi pessoas que no meu tempo, no tempo que eu estava trabalhando vigilante, já fazia algumas coisas duvidosas, me convidou para fazer também, eu não fiz, não entrei, e aquilo eu fiquei refletindo, né? Eu falei, meu Deus, quem é essa pessoa? Passou outro, eu fiquei olhando assim, quem são essas pessoas? Quando você vê uma pessoa, então estamos vendo esse tempo, eu fiquei pensando e refletindo. Quem é essa pessoa quando lhe tira um cargo que ele ou ela reverencia muito, vê aquilo como importante, tira-lhe aquele carro que é bonito, que quando você para o carro assim, lindo, uma Land Rover, né, que eu até uma imagem da Land Rover, bonito, mostrando por dentro das imagens, do estado, e eu achei muito bonito o carro. Mas vamos lá, quando essa pessoa sai, seja uma Ferrari, seja o que for, aí a pessoa sai daquele carro, você associa aquela pessoa àquele carro, é assim? Mas se aquela pessoa, como pessoa, quando lhe tiram tudo, o que sobra? É isso que eu fiquei refletindo. Quem é você quando lhe tiram tudo que você supostamente se apega? E as pessoas lhe veem como um símbolo naquilo. Quando te tiram? Por exemplo, você é pastor, mas eu digo, mas se me tirar o pastorado, eu sou esposo. Se me tirar o pastorado, eu sou pai. Hã? Um pai? Oi? Então presta atenção. Quando lhe tiram isso, quem é você? Porque tem gente que trabalha a vida toda. Mas quando lhe tiram o trabalho, aí pergunta, e aí você é o quê? Não, eu sou pintor. Não estou perguntando isso. Estou perguntando, você é o quê? Quem é você? Não é o que você exerce. Quem é você? É o que eu estou perguntando. É isso que a gente precisa entender, quem nós somos. Porque às vezes associa a gente a alguma coisa que a gente está fazendo. Hoje eu fulano trabalha naquela empresa bonita, naquela empresa de porte. Mas quem sou eu? O meu caráter? Minha identidade? Quando eu saio dali? Quando eu tiro aquelas roupas de grife? Quem é eu? Até mesmo como as pessoas me leem. De lei. Então isso a gente precisa refletir, gente. Porque Deus não está olhando o seu título, o que você tem. Deus está olhando quem é você na minha presença. Glória a Deus. Identidade. É isso que eu e você precisamos nos preocupar. Quem somos nós? Eu entro aqui e estou aqui trabalhando e a pessoa, pastor, está procurando pastor. E o pastor estava passando, bom dia, boa tarde. Aí viu o pastor ali trabalhando aqui, que está acostumado aqui. Passou, ele acaba dentro. Aí procurou mais bem vestido para falar. Não, tá, mas o pastor, quem é o pastor? Não, você passou por ele ali para lá. É aquele da paz. Agora não é aquele. Quem é você quando tira o chamado? É forte. Esse que eu preciso entender. Quem somos nós? E eu fiquei refletindo, perguntando Deus, e Deus me fez essa pergunta. Quem somos nós depois do culto? Quem somos nós depois do culto? Uma mãe brava. Vamos lá, gente. Olha, cristão não pode ser anárquico, nem rebelde. Anarquia. Eu sou contra qualquer autoridade. Por isso que eu nem vou para a igreja. Não vai ficar debaixo de liderança. Anarquia. E a gente Deu para entender? O crente não pode ser anárquico, não, gente, nem rebelde. Está juntinho. Porque existem pessoas que às vezes não diz literalmente que é a favor da anarquia, mas simplesmente não concordo com a igreja. Na verdade, há uma resistência em relação à autoridade. Há uma resistência. Tem gente que às vezes tem muito tempo no evangelho, mas quando se fala, não, vamos fazer assim, assim, assado. Só em fato que alguém está dando uma diretriz é contra. Cria
nem vou para aquele evento, porque dentro tem essa resistência. E não percebe. Isso é muito sério. E às vezes percebe e prossegue. É porque a natureza caída está aqui dentro, sempre manifestada. E a pessoa fica aqui com fraqueza, vem, quando tocou na cintura, não, tem que fazer assim, por dentro já criou uma resistência. Então, isso é muito perigoso para nós que somos cristãos. Anarquia, o sistema político baseado na negação de todo o princípio de autoridade. Isso é anarquia. A fé cristã nos ensina a honrar o próximo. A honrar o próximo. Honrar. O que é honrar? Basicamente, 2 pontos. Fazer distinção. Eu vou honrar alguém. Eu vou fazer distinção. Eu honro a Deus. Eu vou fazer distinção de quem é Deus na minha vida. Até o tratamento, né? Estou honrando. E reconhecer o valor dele. Eu vou reconhecer o valor de eu estou honrando alguém, porque eu estou reconhecendo o valor desse alguém na minha vida. Vamos lá. Pastor, pega esses 2 pontos. O Júnior quer falar aqui. Fala aí. Pode falar, Júnior. Patinho, meu querido. Vai, irmão. Desculpa atrapalhar, pastor. Muito bom. E só um adendo, o senhor está comentando, né, dessa preocupação das pessoas de sempre querer ser alguma coisa, ser algo, e quando aquela estrutura dela acaba, fica essa pergunta, quem você é? Nós, enquanto servos de Deus, temos, por exemplo, do próprio Deus falando com Josué. Nós somos servos. E Deus, quando Moisés morreu, Deus falou para Josué, Moisés, o meu servo é morto. Ele não se tornou um ex-servo porque estava morto, entendeu? Ele continuou sendo servo. E Deus traz esse princípio. Moisés, o meu servo é morto. Então nós devemos sempre continuar nos esforçando para cumprir o nosso papel de servos do Senhor. Esse é o ponto mais alto que nós podemos chegar na nossa vida, é de servir ao Senhor com alegria. Gostei, Deus abençoe. Muito bem colocado isso. Essa passagem, quando você fala, meu servo é morto. Ele morreu, mas morreu sendo meu servo. Não é meio, achei interessante que ele falou, porque ele morreu não foi meio servo, é meu, você continua sendo um servo completo. Muito bom, gente, gostei da participação, tem gostado, né? Mas vamos lá. Então devemos honrar, ponto, gente, devemos honrar todos, certo? Amém. Amém ou não? Amém. Beleza, ó. Devemos colocar os interesses do próximo acima dos nossos interesses. Isso é honrar, já começa o princípio de honra. Vamos ver Filipenses 2:4, do 4 ao 5, e depois do 21. Filipenses capítulo 2, 4. Não tende em vista somente os seus próprios. Olha, não tende em vista somente os seus próprios, mas também os dois. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Qual é o modo de pensar de Cristo? Sendo Deus, não tem usurpação ser igual a Deus, mas antes faz uso de si mesmo, tomando a forma de homem para ser. Não, o pensamento de Cristo foi ser glorificado, irmão. E morar na casa da feira da praia. Não é pra cá, não, negócio de ser humilde, não. É verdade, olha, esse evangelho não é não, meu irmão. O 21, volta o versículo 21, que eu nem conferi, mas volta o versículo 21 aí. O carro de Jesus foi um burrinho. Todos os outros buscam os seus próprios interesses. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não de Jesus Cristo. Gente, isso aqui é para a gente refletir. Olha só. Eu comecei essa semana, ele deve estar aí, possível. A gente está fazendo uma coisa que é do nosso interesse. Nosso interesse. Você está em casa, está trabalhando, está fazendo alguma coisa, mas alguém mandou uma mensagem para você e está precisando de ajuda. Não te pediu, mas você está sabendo que a pessoa está precisando. Não precisa te pedir. Para os seus interesses. E vai primeiramente socorrer. Isso é amor. Isso é honrar. Isso é cumprir. Isso é ser instrumento nas mãos de Jesus Cristo. Servir ao outro, mas não primeiramente os seus interesses, mas primeiramente você já está fazendo, você já está ali fazendo o seu, mas até enquanto alguém, principalmente o irmão próximo, está precisando de ajuda, chegou, você está construindo aqui, daqui a pouco, eu lembro que
Os meus pais, quando chegava material na casa do vizinho, tinha muito isso. Tirava os filhos tudo e botava para ajudar. Não precisava o vizinho pedir. Vizinho não precisava pedir. Os meus pais, quando alguém vai lá ajudar a carregar, está pegando água já. Hoje, você está fazendo algo aqui, as pessoas passam e vêm por lá agora, porque estão nos seus afazeres. Mas não pode parar um momento, e às vezes até um irmão em Cristo. Às vezes é um irmão em Cristo que está ali fazendo, mas você tem os seus afazeres e você não quer parar. E a gente não está. Nós estamos se perdendo nesses pequenos aspectos, que são princípios que evidencia o verdadeiro amor da comunidade cristã. São pontos pequenos. Exemplo, por exemplo, vamos colocar aqui, tem um evento que é para ganhar almas. Vamos colocar aqui a Igreja Batista Igreja que está com culto amanhã, culto no último sábado do mês. Mas eu tenho meus afazeres para fazer naquele dia. Mas é para Cristo. Eu não posso deixar os meus afazeres. Embora todos os sábados, o ano todo, ou quantos sábados desses anos todos, você vem aproveitando. Mas agora Deus abriu uma porta para a oportunidade para dizer assim, eu vou fazer pela hora de todos os outros buscam seus próprios interesses e não o de Cristo. Eu tenho que deixar os meus interesses, se eu sou cristão, e buscar o interesse de Cristo. Se é para o interesse de Cristo? É. O culto é para o interesse de Cristo ou não? Sim. E às vezes tem coisas que eu posso renunciar para ir lá, porque eu estou tendo a oportunidade de demonstrar o meu amor, ou pelo menos cumprir aquilo que Cristo mandou. A gente não faz, e a gente pensa que estamos bem, olhando para o espelho, e damos glória. Eita, que coisa, você está bem na vida, não está. Não estamos. Quem for aquela de bola? Pastor, toda vez que o senhor falou sobre isso, veio a mesma indagação na minha mente que eu vou expor agora. Sim. Se falar de um ajudar o outro, precisar largar tudo. Sim. Eu estou aqui agora fazendo um almoço para o marido, já está perto do meio-dia. Eu digo, irmão, eu preciso de você urgente agora. O que fazer em uma situação dessa? Aí você tem que buscar agora a ordem. Os princípios. Você tem um marido, você falou aí, você está fazendo a comida do seu marido, a mulher casada, cuida das coisas do marido, do esposo. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor. Agora, você pode sim, porque senão é casando transtorno para sua casa. Seu marido não é crente. Seu marido não é crente. A sua irmã ligou, quero você aqui agora. Eu falei, peraí, irmão. Vigia, porque eu tenho uma família aqui. Vigia, peraí. Vou tentar aqui entrar em contato com alguém para ir aí te ajudar. Adriana, minha filha, você é solteira. Vai lá e sua correta. Então, peraí. Está me dizendo, aqui para descontrair uma brincadeira, mas dê a Adriana como exemplo. Pode ser qualquer outra pessoa que se lembrar. Não, peraí que eu vou conseguir alguém. Esse exemplo, eu contei ontem ou foi hoje com um irmão. Foi fazer o serviço e disse que muitas pessoas passaram. Eu falei, irmão, se porventura o irmão passar, eu falei para ele, tome cuidado para você não fazer a mesma coisa. Minha preocupação é seu coração. Quando você passar e você estiver nos seus afazeres, e você não pode parar, porque não tem como, se você vai perder aquela sua entrega, senão vai perder o seu produto, mas você tem 20 reais no bolso. Velho, eu vou te dar 20 reais. Socorro aquele irmão para mim, como cliente. Ajudou ou não ajudou? Sim. Você não passou do EPC. Você ficou preocupado com o irmão embora. O que você foi ia trazer um prejuízo, você não podia parar. Ia afetar outras pessoas, prejudicar outras pessoas. Mas aqui, você está preocupado, meu irmão em Cristo, então 20. Estou dando um exemplo. Irmão, você só tem aquele 20, eu estou falando sacrifício. Ou podia ser 10, ou podia ser 5, ou podia ser 100. Mas você está tão preocupado que você assim, toma aqui, ajude ele aqui, porque se eu parar aqui, vou prejudicar muita gente. Se eu for parar aqui, posso até trazer problema para minha família. A mamadeira chega aqui, vai encontrar comida, o pau vai quebrar, você gera uma separação. E agora? Deus pediu isso? Não é isso. É ter aquele discernimento. Você falou? Discernimento. A princípio. A mulher casada cuida das coisas do marido. A solteira cuida das coisas do Senhor. Mas tudo bem, eu sou casada, mas eu não vou deixar de servir o Senhor. Mas meu marido não é crente ainda. Se ele for crente, ô benzinho, ô showzinho, sei lá como você chama. Surubinho. Subinho, sei lá como você quer chamar. Aí você, olha, a minha irmã está precisando de ajuda. Você tem como você almoçar que horas? A comida está aqui, não está pronta, você vai vir almoçar em casa. O marido não é crente, não.
Fábio, pode ir lá, que eu vou comer quentinho aqui. Comunicação não traz nenhum problema para casa. Agora, ir ajudar, ir em casa, ficar descoberto, Deus está dizendo, eu não mandei você fazer isso. Assim como a minha irmã é discernimento para pedir determinadas coisas, determinadas ocasiões, também o diabo manda, né, a certa vez. E às vezes a gente entra numa situação complicada e difícil por achar que poder, por não vigiar, não pensar no momento. Tinha uma criança que tinha regulação e estava no questão do transporte para fazer regulação. Aí a minha irmã, já era 11 horas da noite, me ligou e falou assim: Cris, você quer comigo de manhã com fulano para fazer uma doação? Essa pessoa aqui era um homem. Aí eu, na hora, Deus é muito bom, eu falei: minha irmã, infelizmente eu não tenho como ir, porque eu não estou com um homem, meu marido não mora aqui, não está aqui. Sozinha para Salvador, 4 horas da manhã, porque pegando esse homem na porta dele. Verdade. Mas se você conseguir o meu papo, eu falo tudo. É isso aí. Sabedoria, isso, irmão. Como eu também já caí, um dia a pessoa me pediu R$20 de dia emprestado. Olha que situação, e quase 1 hora da manhã, uma pessoa de moto aqui na minha casa, com um homem que eu nunca vi na vida, batendo a minha porta para pegar esse valor. Graças a Deus, quando ele abriu a porta, ele não tinha chegado a criar. Aí ele questionou, porque eu expliquei aqui a mensagem, o que ia acontecer. Mas não tem juízo, não, porque pediu de manhã. E mandou 1 hora da manhã. Mandou, ia dando 1 hora da manhã, a pessoa não toca na minha porta, não sabia nem onde era a casa direito. 1 hora da manhã, meu Deus. Então, são coisas que acontecem que você tem que parar um pouquinho e buscar se lembrar da palavra, senão você cai numa armadilha. E depois vai dizer que foi culpado, foi Deus. Não, mas foi pela fé, foi fazer a vontade de Deus. Deus tem princípio e ordem, fala a mim. Eu estava lendo você falando aí, eu estava lembrando que uma vez aconteceu um cachorro muito forte e a parte do lado do muro é esgoto. Como não entupiu devido à sujeira do coqueiro, entupiu o esgoto e não teve passado para a água. Foi muita chuva. Então a água do esgoto subiu toda pelo banheiro. Então a cozinha de lá estava naquele cheiro mesmo de merda pura. Muita água, muita chuva. Uma das inquilinas da casa, que mora um pouco mais para baixo, a água foi batendo no joelho. Ele ficou bem desesperado, mandando foto da casa. O que a Beto fez? Prontamente me largou na merda e começou a correr a mulher. Eu fiquei por inteiro. Eu não ia, não. Rapaz, eu vi, menino, lá tudo morando, lá não tinha coisa botando já bacia na minha cabeça e andando em casa. Eu não tinha mais lugar de pequeno. Eu falando com ele, como é que você vai socorrer a mulher? Quem vai socorrer aqui? Eu vou ficar aqui sozinha na merda? E aí? Mas assim, é a mesma coisa que o senhor falou. Lá estava necessitado. Mas ela achou que a mulher estava precisando mais. Então ela me largou e começou a correr a mulher. É claro que eu não chego aqui. Não você pode, né? Não, Mas isso fato de ela ser dona da casa, que ela se sentiu na obrigação de socorrer, ela vai ser isso. não, porque na verdade, às vezes é uma questão de, como eu falei aqui, é de impulso. A pessoa age sem pensar e, tipo assim, já tem a filha, confia na filha, está vendo a filha na guerra, e sai no impulso, aquela está mais necessitada e tal, então, enfim. Então, vários fatores que a hora não tem no mesmo ponto aí. Eu sei que na hora você não estava crente, mas... Não era criado, não, é necessidade. Até a alma voltou. Márcia Mocitaíba quer falar. Márcia Mocitaíba, por favor, vamos ouvir. Pode falar, Márcia. Valeu, Márcia. Graça e paz a todos. Amém. Entrei um pouquinho atrasada, mas o pastor sabe, né? Que eu entrei ainda com o passageiro, o último passageiro eu deixei há pouco, né? Mas sobre essa discussão que está tendo aí, muitas vezes nós nos passamos como... Eu vou dar um exemplo de Charlene, né? Por ter mais um pouco de intimidade, que está me devendo um abraço de ontem, que não me deu, mas tudo bem. Vamos lá. Tchau. Aí eu chego na casa de Charlene, vejo e sei da situação que na casa dela não tem nada, né? Naquele momento o congelador só tem gelo. Eu vi, eu tô sabendo daquilo ali. Aí eu vou para o mercado, o que eu faço? Aí eu vou comprar isso aqui, vou comprar aquilo ali. Mas eu acho que a obrigação do cristão, do irmão, é pensar assim, como eu já pensei uma vez. Eu vou comprar da mesma forma como se fosse para mim. Eu não vou dar uma coisa inferior para
minha irmã. Aí eu já tô fazendo o favor de levar para ela. Eu tô dando isso aqui a ela. Não, não é assim que funciona a nossa vida. A nossa vida cristã funciona da seguinte forma. Eu vou comprar para achar como se fosse para mim. É assim o pensamento. Eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, eu não sei, né? É a minha colocação. Perfeitamente. Se você for comprar algo para você, aí você se lembrou de alguém, você vai lá e compra da mesma qualidade ou até para dar a pessoa. Isso é o certo. Isso é o correto a se fazer. Bota aí, Atos 20, 35. Mas tem pessoas que vão se aproveitar, pastor. Mas às vezes, nesse aproveitar, pessoas são beneficiadas também. Mas não quer dizer que ela está sendo, a pessoa que Deus está sendo abençoada está agradando a Deus. Deus, a pessoa está precisando mesmo, está sabendo a intenção, mas o importante é eu, como é que eu estou? A questão toda é essa. Nós, por exemplo, sempre que Deus trata aqui na Bíblia e está apresentando aqui, nós temos que olhar como nós estamos fazendo. A preocupação de Deus, se posso usar esse termo, é com cada um de nós. Por exemplo, Deus manda John amar. Deus manda Evaldo amar. Deus não manda John cobrar amor, nem um pouco Evaldo cobrar amor. Mas ainda que eu não ame John, mas John me ama. Eu estou cobrando, mas eu amo John, mas eu não me amo, vice-versa. O ponto não é esse. O que Deus está dizendo assim, ame, que o beneficiado é você. Faça! Você tem aquela pessoa que pega, ele sabe que tem, não, aqui está todo lascado, joga fora, para ele não dar quem aqui, isso aqui, vou dar aqui alguém. Beleza, ninguém sabe. Meu coração pensou assim, né? Beleza. Vem o outro, que chegou lá, deu outra coisa à pessoa, mas naquela pessoa está dizendo assim, vou comprar, como eu fui dar 10, vou comprar como se fosse para mim. Rapaz, estou com vontade de comprar aquela camisa para fulano, aquela calça, aquele sapato, como se fosse para mim. Pronto, os dois deu. Todas as pessoas que recebeu foram beneficiadas, sim ou não? Agora a questão toda é o seguinte, melhor, mais bem-aventurado é o quê? É dar. Do quê? O ponto do chave, a irmã está louca para sim. A caminhada cristã é dolorosa, né? Falou o quê? É dolorosa. A caminhada cristã é dolorosa. Não entendi. A caminhada cristã é dolorosa. Esse passo mais bem-aventurado é dar para receber. Porque, assim, às vezes, eu gosto, trabalho desde 9 anos. Eu amo trabalhar. Gosto de trabalhar desde 9 anos. E bem, é natural. Pergunta se o pessoal está ouvindo, claro, aí, pela aqui. Mais ou menos. É natural, vem aquele pensamento, eu trabalho, né? Eu faço por onde. Ainda botaram eu quero sim. ver. E é bem esse pensamento, eu trabalho, eu faço por onde, eu quero ver. Sim. É bem esse pensamento, né? Eu tive que amadurecer, minha criança é muito nova. E aí você fica naquela de pessoas, né, muito próximas, muito chegadas, que não fazem por onde nem querer, não quer melhorar, não quer nada. E ficam o tempo todo ao redor. Ao tempo todo. E tem vezes que você fala, meu Deus, mas eu já ouvi a voz de Deus falar se você pensar em qual posição, a de dar ou de receber. Eu já ouvi Deus me falar isso. Já falou comigo também. Ele fala assim claramente. Claramente. Qual posição. E às vezes quando eu compartilho, né, na minha casa, lá, eu falo assim, pô, tem que fazer isso aqui. Não tem jeito. Aí eu tenho que ir, porque agora falei, né? Aí sempre escuto, menino, mas isso aqui não sei o que. Eu assim, olha, eu ouvi, Deus me falou. Qual é a melhor posição? Qual é a posição que eu quero de dar ou de receber? Então, assim, a de receber, a de estar pedindo, não quero não, tá vendo? Ninguém quer. Aí eu vou ligeirinho, vai ser um cachorrinho assim, com a palavra, né? Para poder fazer o que Deus falou. E, olha só, irmão, quando a Bíblia fala aqui, ó, Paulo está dizendo, mais bem-aventurado é dar do que receber. Não está dizendo que receber é ruim, não. Esse ponto, receber é bom. Sim ou não? Mas mais bem-aventurado é dar. Você está falando de níveis. Receber é bom. Mas aquela pessoa que me deu é uma pessoa melhor. Agora imagine você ter que pedir.
Sobrava dinheiro na minha carteira, eu tome na moeda, tome na carteira. Ia comprar coisa na moeda, na carteira. E eu me encontrava com o irmão, e esse irmão era todo, aqueles irmãos azoadinhos que a cidade toda conhece. Irmão, deixa eu te contar, eu estou com a receita aqui, e o remédio está custando tanto tempo. Você tem tanto tempo para ajudar a comprar? E a vida toda você encontra o irmão com essa mesma. Toda vez que me encontrava, eu tirava alguma coisa e tal, enfim. Só que chegou um ponto, e nisso minha carteira deixou de moeda. Um dia eu parei e fiz assim, meu Deus, me arruma alguém para eu dar essas moedas aqui. Minha carteira cheia de moeda. Vou dar de oferta para alguém. Era moeda toda. Mas beleza. Pensei em casa, saí na esquina. Um barco de Java ali que veio com essa, daqui a pouco. Java, eu vou no supermercado, tem alguma coisa lá? Não nada assim no supermercado, não foi. Cheguei lá, comprei uma coisa, comprei outra. Digo, agora eu vou dar essas moedas tudo. Olha o que eu pensei em casa. Eu queria fazer o quê? Quando eu cheguei para comprar o supermercado, já tinha esquecido o que eu pensei lá. Eu agora, quando eu fui pagar, eu já digo, agora eu vou dar as moedas. Mas esqueci. Quando eu fui pagar, tirei as moedas. Não deu para pagar o que eu peguei. Eu tive que pegar o miúdo. O que veio mais? Mais moedas de troco. Mas eu tinha esquecido que eu queria dar de oferta. Falei lá em casa, em oração, em espírito. Quando eu saí do supermercado, com meu saquinho, envolvendo no carro, quando eu olhei, quem veio na minha direção? Tem que ser rápido. Aí ele falou, seu irmão, pode ser hoje, não é um pedido, não. Quando eu acabei de pensar, meu irmão! Aí eu voltei. Quando eu voltei, irmão, deixa eu te falar. Olha, eu estou com essa coisa aqui, é da farmácia, custa tanto, falou o valor certinho, os centavos. Eu falei, as moedas, eu falei, olha, é o seguinte, vou tirar aqui o dinheiro que tiver, não estou garantindo que vou dar esse dinheiro, não. Mas o que tiver aqui eu vou te dar. Acredite, revirei a carteira toda, catei as moedas todas. Foi exatamente o valor que ele falou. Presta atenção. Eu acabei de dar e saí. Falei, mas será possível, Deus? Aí chamei Deus para a conversa. Será possível, Deus, que esse homem, se dizendo cristão, eu indagando com Deus, e me vendo pedindo, vai começando um texto. Aí Deus, claramente no meu ouvido, você queria estar na posição dele, pedindo, ou você quer ter para dar? Porque todas as vezes que ele te pede, você tem, porque eu te dou. Às vezes a gente reclama de barriga cheia, e Deus só se revira a volta e tira, porque é murmuração. Ô irmão, dali, quando Deus falou comigo na posição dele, que é humilhante, começou a falar um bocado de coisa, eu comecei a descer lágrimas até, nem falei para a barriga já, quer alguma coisa aqui? Não, eu já fui. Fui chorar em casa. Coisas que a gente pensa e a gente não reconhece que Deus tem dado a gente. A gente fica com a mesquinhez, com a avareza e esquece quantas coisas tem dado a gente. Que se Ele quiser fechar a torneira, por mais economia que você faça, você vai falando, se Ele quiser. Estou lhe dizendo. Vocês já viram, já prestaram atenção no texto que tem aqui no envelope de oferta nossa, quando fica aqui na tela? Já prestaram atenção? Não entendi, já? Você falou como? Não, não é isso. Qual é? Como é que está? Colocou, não? Ó. Generosamente. Viver aumentar as suas riquezas. Outros o quê? Tem. O que Às vezes eu solto uma fala aqui e vocês pensam que a fala está solta. Então, na palavra. E são coisas que acontecem em nossas vidas. Não precisa ser só dinheiro que é a recompensa, é uma saúde, é um livramento, é tantas outras coisas que Deus faz conosco, é portas que a gente pensa que não vai conseguir, e a porta é aberta na hora para você ser resolvido. Verdade. É tantas coisas que Deus faz ao nosso favor. Se a gente não estiver ligado nos sinais de Deus, a gente pensa que a recompensa só vem só em finanças. Isso aí. E outra, por mais que você seja, tem que ser, e nós tivemos aqui aulas de finanças, temos que ser bons administradores, mas nunca sermos avarentos. Administrar, mas nunca deixar de ser generosos.
Porque se nós deixarmos de ser generosos, a gente está retendo mais do que deveríamos. E vamos cair em pobreza, mesmo administrando. Porque os filhos de Deus é para ser generoso. Amém. A avareza não pode entrar. Eu tenho que me planejar, eu tenho que estar. Mas ser avarento é pecado, levanta-se a ira de Deus. A avareza é igual ao pecado de idolatria. Então, nós nunca podemos esquecer disso, irmão. Eu vou, porque tem gente que é o seguinte: estou com vontade de fazer aquilo, de comprar aquilo, tenho condições de fazer, vou fazer isso todo mês, todo dia, mas uma vez ou outra eu fazer e eu não faço com condições, porque eu estou avarento. Deus não está se agradando disso. Não se agradando, precisa ser generoso. Eu vi uma pessoa, agora que você vai falar também, está vendo também falar. Quem quiser falar, fala também. Vai levar esse negócio aqui de falar. Olha só, eu vi uma vez vou citar uma pessoa. Ele ficava com vontade de chupar um picolé. Ele não chupava. Para não quer. Mas se você pagasse, ele queria. Uma coisa é não querer, mesmo tendo dinheiro, eu não quero. Outra coisa é eu querer não comprar, porque para não gastar. É diferente. Outra coisa é desperdiçar. Deus é contra o desperdício. Mas a avareza, irmãos, é reter mais do que eu deveria. Ou seja, vou aqui, não sei se eu vou complicar para alguém ou eu vou se facilitar. Olha só, aquilo que eu retenho é aquilo que eu vou perder. Aquilo que eu dou é aquilo que vai multiplicar na minha vida. Esse é o texto está dizendo. Não sei se ajudou alguém ou complicou mais. Vai. Eterno Deus e soberano Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de qualidade, de estarmos aprendendo a Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra continue achando morada e guarida nos nossos corações, na nossa mente. Que a Tua Palavra continue frutificando em cada um de nós, Senhor. Para que possamos continuar cumprindo o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Para que o Teu Evangelho, Senhor, continue a ser propagado através da vida de cada um de nós, que somos Teus servos. Continua sobre as nossas vidas, nos concede, Senhor, uma ótima semana com a Tua presença e na Tua presença. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém.